tarde a todos vocês, sempre bonita começando. E hoje os nossos assuntos estão especiais, a gente vai falar de maquiagem infantil, vamos falar de gastronomia e também da leitura infantil. Em comemoração aí à Semana das Crianças, né? O outubro, que a gente sempre comemora, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente trouxe assuntos focados para as crianças no dia de hoje. Bom, e a gente vai falar sobre a maquiagem Kids. Como que uma maquiagem infantil pode ser realizada, né? Quais os produtos que podem ser utilizados? Daqui a pouquinho para vocês. Também vamos falar de Moda Kids, no nosso quadro Moda Kids com a Júlia Gazola. Ela vai explicar para vocês um assunto muito interessante que você pode fazer em casa, que são aquelas fantasias de Halloween. Sabe fantasia de Halloween? Tá chegando agora, finalzinho do mês de outubro? Então, a Júlia Mazola vai estar explicando para a gente aqui como que você pode pegar aquela fantasia em casa, deixar ela um pouquinho diferente e fazer uma nova fantasia. Também a gente vai explicar como são feitas as pipocas gourmet. Gente, é uma delícia, coloridas, saborosas, tudo de bom, e vocês vão conferir aqui como elas são feitas. Quem vai explicar para a gente é o empresário Marco Amaral, do Império da Pipoca. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a leitura infantil. Bom, a gente sabe que nos dias de hoje, com a internet, com a mídia, será que a leitura está sendo algo colocado, vamos dizer, de uma maneira correta hoje em dia, tanto nas escolas quanto no dia a dia das crianças? E vai conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, é a psicopedagoga Ana Regina Caminha Braga, que já está aqui com a gente e vai passar para a gente todas essas informações. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Larissa. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar no programa mais uma vez. E é uma satisfação falar sobre a leitura. Nossa, e assim, a gente em comemoração, né, ao mês das crianças, ao dia das crianças, eu pensei assim, puxa, nada melhor do que trazer a leitura, porque a leitura ela é cultura, ela é educação, ela é base de tudo, né? Onde você forma um ser humano e isso acho que já começa desde pequenininho, né? A criança ela tem que já começar a entender um pouco da leitura, da cultura. Queria ver com você como que a gente pode incentivar a criança a leitura, porque nos dias de hoje, com tantas coisas, né, com tantas opções, muitas vezes a leitura ela é deixada de lado e colocada como obrigação, inclusive pelo colégio. Como que a gente consegue fazer esse incentivo? Com certeza, né? A leitura ela já inicia desde os primeiros meses aí do bebê ao nascer, porque ele já faz uma leitura de mundo desde muito cedo, né? Então a gente já parte desse princípio, aonde a criança ela precisa reconhecer o seu mundo, precisa reconhecer os responsáveis, precisa reconhecer as pessoas que estão ao redor dela, né? Durante esse processo de maturação. Então essa leitura ela já deve ser incentivada desde o início dessa caminhada pelos responsáveis, para que isso se torne algo natural e não uma obrigação, como você disse anteriormente, né? Porque Sim. Daí, quando a criança ela é inserida, né, na escola, ali onde ela vai ter aprendizagem sistemática, que nós chamamos, ela já vai ver a leitura com outros olhos, né? Porque aí, a partir de uns 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, a criança já tem esse contato com mais afinco, né? Com os livros, as professoras já estão mais voltadas a esse contexto de levar os livrinhos, de levar as imagens, as figuras. E se os responsáveis estimularem e motivarem isso dentro de casa, já fica um ambiente mais propício, né, e menos negativo na questão da leitura, do convívio com o livro, da frequência em ir numa biblioteca, em fazer uma pesquisa, de ter, né, até mesmo de pegar um livro, folhear, isso daí já se torna mais prazeroso. Entendi. Bom, como que você acha que a criança deve iniciar a leitura? Né? Isso eu digo em relação a pais, em relação a professores, seria com ilustrações em primeiro momento, o pai contando a história para o filho, né? Para que ele imagine, porque a gente sabe que até os 7 anos, a parte lúdica, ela trabalha muito na mente da criança, né? E histórias lúdicas eu acredito que também favoreçam, né? Com certeza, os responsáveis eles devem ter aí, né, desde sempre, desde o início desse convívio com a criança, uma ideia do que a criança acha mais satisfatório para ela. Então, se a menina gosta mais do conto de fadas, se ela gosta mais das princesas, aproximar isso da realidade deles.
O menino, se gosta mais de carros, mais dos super-heróis, também motivar essa parte, contanto que os responsáveis façam essa leitura junto com os filhos. Porque é importante também, é o momento em que a família interage, né, estão todos juntos, mas também existe uma mensagem, uma leitura, uma aprendizagem sistemática ou assistemática aí para essa criança. Então esse momento da leitura em casa é muito importante, porque daí no momento em que ela foi inserida dentro da escola, ela já sabe como que isso vai se desenvolver. Então é importante sim o pai mostrar as imagens, mostrar as ilustrações, né? Também contar a história real que está no livro, mas deixar também um espaço para que a criança utilize a sua imaginação. Então é ela criar em algum momento aquela história, né? E ter o contato físico com esse livro e ela mesmo ir folheando, vendo as imagens, elaborando suas fantasias, fazendo esse contato que é bem importante, até mesmo para as fases do desenvolvimento da criança. Entendi. Para uma criança aprender a ler, quanto tempo você acha que leva para que isso aconteça? A gente sabe que tem a alfabetização, que leva um tempinho, mas que através desse aprendizado de leitura, o desenvolvimento ao interesse à leitura leva quanto tempo, em média? Então, o interesse da leitura depende muito também desse contato que a criança já vem amadurecendo desde o início, né, da trajetória. Por exemplo, eu tive um contato muito cedo com a leitura, porque meus pais sempre motivaram isso. Então, eu já iniciei essa caminhada gostando. Então, se os pais tiverem, né, esse facilitador de começar desde cedo, a criança com certeza, aí com os 5 anos, ela já começa a ter essa distinção, até mesmo essa motivação de pegar um livro e começar a folhear e começar a fazer a sua leitura, ainda que da sua maneira, né? Mas ela já vai ter esse momento, ela já vai buscar, já vai solicitar dos responsáveis ir, por exemplo, para uma livraria, buscar um livrinho que ela goste, ficar naqueles cantinhos de leitura, até mesmo se os pais puderem, tiverem a possibilidade de ter um espaço de leitura, não algo muito grande, mas algo que a criança possa sentar, nem que seja no chão, que coloque umas almofadas, que ela possa ter esse contato em casa. Claro. Isso já também motiva para que o quanto antes ela tenha essa leitura incorporada. No caso assim, depois que a criança ela desenvolveu o hábito da leitura, como continuar instigando isso nela? Porque ok, eu gosto de ler. Ah, mas esse livro eu já li. Ah, mas esse aqui eu não sei. Como manter? Porque eu acho que tem que ser algo alimentado meio que direto, assim, né? Tem que ser assim para que isso realmente se torne um hábito, né? Isso, exatamente. Antes do programa, nós estávamos conversando sobre os diversos textos, os diversos meios, né? Então, nós temos vários gêneros textuais, né? Desde gibis, que a criança geralmente gosta muito, até daqueles livros com mais ilustrações, aquelas que já inserem um pouco mais de texto. Isso também ajuda. Então, diversificar, né? Você não pode também colocar só um gênero textual para a criança ler. A receita, ela é um gênero textual que você pode trabalhar com a criança. Então, se a mãe, se a avó, se a tia estiver na cozinha, a receita também é ótimo para a criança estar inserida com a leitura, receita de comida, pipoca gourmet, que você vai falar daqui a pouco. Verdade. Então é algo muito interessante para você trabalhar. Charadas também é um tipo de leitura. Então tudo isso pode ser trabalhado de uma maneira lúdica, né? E não tornar aquele momento obrigatório, mas é a criança realmente ser chamada e ter esse impulso de buscar essa leitura. Isso não vai deixar com que a leitura se torne uma obrigação, e sim uma diversão, né? Exatamente. Além de ampliar também o próprio vocabulário dessa criança, né? Porque eu acho que a leitura, ela amplia o teu vocabulário de uma maneira excepcional. Com certeza. E daí a gente tem que ter um cuidado também, porque depois você vai falar um pouquinho dessa parte da tecnologia, que também é fundamental, porque nós estamos nesse mundo tecnológico e não temos mais como retirar isso, né, do nosso convívio. Mas até esse vocabulário hoje já está muito marcante nas crianças, né? Aí dos 5, 6, 7, eles desde muito cedo têm contato. Então, por que não
também desenvolver esse vocabulário, né? E até nesse momento da leitura é o momento dos pais estarem até atentos a como essa criança está falando, como é que está a pronúncia. Então, junto com esse filho, né, o neto, o sobrinho, está atentos a como conduzir essa criança em caso de erros, para que a criança esteja o mais próximo possível da língua, né, que nós estamos falando. Então, com certeza. Falando em tecnologia, você comentou aí e já vamos abordar. Por exemplo, a gente sabe que a internet hoje, o ser humano não vive sem internet, né? A não ser a pessoa que mora muito longe de qualquer rede social, ela ainda consegue. Mas a gente sabe que ela está inserida hoje em dia no nosso dia a dia. E ainda mais as crianças, porque a gente vê que a criança ela tem muita facilidade, né? Com o computador, com o celular, ela vai, ela mexe, ela descobre, ela entende tudo e ela fala. Você acha que isso é positivo, se falando em leitura, ou não? Porque de repente ali ela tem uma vasta opção de situações que ela pode buscar e a leitura pode ficar de lado. Na verdade, assim, você falou algo muito interessante, que é a questão da criança ter um domínio muito grande, né? É impressionante, É impressionante. Né? Meu sobrinho, por exemplo, ele ainda não está alfabetizado, ele tem 6 anos. Mas o Pedro Lucas, ele pega o celular, o tablet, e ele sabe bem por onde caminhar. Sim, né? é uma coisa fora do comum. Eu até digo, são crianças que nasceram já digitalizadas, né? Escaneadas. Então, assim, é interessante, né? Esse fator é positivo, porém todos os cuidados que nós já sabemos, então os sites que eles vão estar utilizando, quais são os programas que eles vão ter acesso, isso os responsáveis devem cuidar. Para que eles não acessem, tem que monitorar, né? Para que eles não tenham acesso a outras coisas também que pode estar aí prejudicando, né, a infância, enfim. Mas é interessante sim, porque os textos, eles também aparecem nesse momento, né, da pesquisa na internet, dos joguinhos. Isso não trabalha apenas na leitura, mas desenvolve o raciocínio lógico, que faz parte de uma leitura. Por exemplo, lá depois para frente, nas séries futuras, né? Quando ele estiver aprendendo a matemática, ele vai precisar desse raciocínio, da leitura. Então, isso tudo é muito importante para estar motivando também, mas sempre com o acompanhamento de um adulto. Entendi, bacana. Assim, depois que essa criança já desenvolveu o hábito da leitura, né? Que a gente sabe que ela já está lendo, que ela já está inserida nessa questão. Ela pode perder esse hábito, de repente, por algum outros interesses? Pode acontecer dela tirar o foco dessa leitura? Pode acontecer. Inclusive em questões de bloqueio, por exemplo, né? A gente tem que acompanhar isso junto à escola depois, para verificar se está tudo bem durante a leitura espontânea, a leitura em público, a leitura individual. E sempre muito atento nessa questão da criança ter essa voluntariedade, né, em realizar a leitura. Ela pode perder isso, mas a gente pode estar motivando cada vez mais, principalmente ali na adolescência, na entrada da adolescência, onde o mundo ainda está sendo reconhecido, um pouco, né, também. Tudo muda, né, os objetivos são outros, a questão das amizades, a questão é muita coisa que envolve, né? Então a gente tem que estar bem atento para que a leitura ela não seja uma obrigação, porque na escola nós já temos aí um objetivo muito grande, né? Até do currículo mesmo que pede isso, em cima da leitura. E em casa, com os responsáveis, isso deve ser trabalhado de uma outra maneira, também lúdico, né? Para que isso não se torne enfadonho e nem cansativo para essa criança ou adolescente. Você falou algo interessante das escolas. O que você acha que as escolas podem acrescentar nas leituras em classe de aula ou até mesmo de uma maneira individual para essa criança em casa, para que ela veja a leitura como uma coisa prazerosa, como uma coisa que é crescente para a vida dela? Então, hoje algumas escolas, não todas, né, que a gente não tem como generalizar, mas algumas escolas elas já trabalham com projetos voltados à leitura. E até mesmo já existe essa cumplicidade ou esse bate e volta entre escola e família, né? Ainda que a escola tome essa iniciativa,
e que a criança leva para casa, para que a família esteja junto com ela fazendo essa leitura, isso já existe, né? Nós chamamos de uma leitura compartilhada. Então, a criança inicia a construção do projeto na escola e depois ela leva ou uma mala com alguns objetos concretos para estar aí construindo uma leitura com a sua família. Olha que bacana. Isso é muito legal, mas é importante que todos, né, possam ter essa vivência, porque isso enriquece muito, porque daí os pais conseguem visualizar o progresso da criança, do seu filho, e a escola também consegue ver como que está esse acompanhamento dentro de casa. Então acaba que é uma mão dupla, né? Sim. A escola realiza o início do trabalho, a família continua e na escola ela consegue terminar todo esse projeto desenvolvido. Exatamente. E na leitura individual, em alguns momentos essa criança ela tem acesso a uma biblioteca ou uma sala que a escola disponibiliza alguns livros, algumas revistas, gibis, para que essa criança escolha uma obra e daí ela faça essa leitura, né, junto com a família, acompanhado dentro da sala de aula, para que ela depois repasse isso para a turma. Então isso é muito interessante também. Com certeza, adorei. Bom, então eu vou deixar aqui os telefones de contato da Ana Regina, para quem gostou, para quem tem interesse de conversar com ela, tá ali o Facebook. Dicas gerais que você pode deixar para aquela mãe que está com o filho pequeno em casa, que está inserindo ele na alfabetização, para que ele comece a aprender a falar, a ler de uma maneira mais coerente. Qual que é a dica principal que você deixa pra gente? Então, a mãe precisa criar um ambiente propício para que essa leitura, para que esse mundo das letras, né, sejam alcançados pelo filho. Então, criar um ambiente ali dentro do quarto da criança, uma brincadeira, uma mesinha em que ele possa ter contato com algumas imagens, inserir os gibis. Então, aí, se for uma menina, o conto de princesas, o conto de fadas. Se for o menino, buscar um pouco mais essa realidade e principalmente estar atento ao gosto, né, dessa criança. Porque quanto mais próximo do interesse de cada um, melhor, mais fácil será essa inserção. Com certeza. Então fica aí a dica para todas as mamães. A gente agradece a tua vinda aqui, viu? Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigada. E foi muito bom ter você aqui, passando aí um pouco mais esse conhecimento que é tão importante, né? É o início da vida, é o passo a passo de uma criança que vai transformar ela num cidadão ou numa cidadã, né, de uma maneira boa, uma pessoa boa, que possa ter um futuro bom, e é através da leitura que a gente consegue isso. Com certeza, né? E que a leitura tem aí um espaço maior, então, dentro das escolas e das famílias também. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Com certeza. E você não sai daí, que a gente já volta, porque a gente volta falando de moda kids e também de maquiagem kids. Não sai daí.